Amém. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, amém? Glória a Deus, que bom te receber aqui nessa noite, noite de festa, noite de celebração, e que bom ver essa casa assim tão cheia, mesmo em meio a tanta chuva, né? Tivemos aí uma tarde boa. Deixa eu perguntar aqui, quem deu hoje um cochilinho depois do almoço? Deixa eu ver. Só não dormiu quem não é gente, né? Acho que assim, todo ser humano deu um soninho hoje. Eu quase que não aguentei até a hora do almoço. Ontem viemos de 2 vizinhos, estávamos lá, eu e Suelen, e tivemos lá na nossa igreja, a comunidade Zoe, em 2 vizinhos, uma conferência linda. Pastor Jean está ali, pastora Márcia estavam lá, Júlio César, alguns irmãos. Pensa numa conferência linda que tivemos lá em 2 vizinhos, e aí saímos de lá ainda, acho que perto de meia-noite, eu e Suelen, e pegamos uma chuva pela estrada, irmãos, assim, tempestade mesmo, né? Chegamos em casa já quase 2 horas da manhã, mas eu já cheguei pensando, eu vou no culto da manhã, 8 horas, mas depois eu vou dormir pra caramba de tarde. E dei um sono hoje à tarde, é muito bom, né? Deus prepara isso aí para nós, e tem gente que ficou em casa hoje. Nós estamos em dúvida se nós não vamos arrancar esse culto online também. Sabe, outro dia alguém veio falar comigo, pastor, será que não era bom arrancar o culto online para as pessoas que num dia como esse dá aquele golpe, dá aquele migué na gente, né? Que está lá em casa, vou ficar no culto online. Nós não vamos tirar não, é brincadeira. Deus abençoe você que ficou em casa, que Deus te dê coragem para vir aqui ficar com a gente também, aqui pessoalmente, que é bem melhor, é muito melhor. Sabe, irmãos, é o meu papel também, sempre te informar, estou sempre te contando o que é que está acontecendo na Rede Zoe, porque nós somos uma igreja em muitos lugares. Diga comigo, uma igreja, muitos lugares. Eu quero insistir aqui, você que está nos visitando, você que está vindo hoje pela primeira vez ou tem começado a nos conhecer, é importante que você saiba que nós somos hoje uma rede de igrejas. Então você pode nos conhecer aqui em Laranjeiras do Sul, mas também pode encontrar uma comunidade Zoe espalhada aí por muitos lugares. Dentro da Rede Zoe temos hoje centenas de irmãos, irmãs, igrejas, né, que estão servindo junto com a gente, inclusive 2 vizinhos. Olha só que legal, algum tempo nós estávamos orando pela igreja em 2 vizinhos, mas agora a igreja de 2 vizinhos já plantou uma igreja em São João e já está plantando outra igreja em São Jorge. Veja só que lindo o que Deus está fazendo, e você é parte disso tudo. Louva a Deus por sua vida. Também quero te lembrar, né, que lá atrás nós deixamos preparado um ambiente para você escrever a sua carta para os missionários que estão lá na Europa. Nossos irmãos que até outro dia estavam aqui com a gente, o Paulo Balmer, a Michele, o Theo, a Olívia, o Luan, a Vanessa, né, a Sofia, o Emanuel, a Alice, eles todos estão lá, e na sexta-feira nós vamos embarcar para lá, eu e 3 pastores, iremos então visitar esses irmãos, vamos visitar os nossos irmãos em Portugal, Alemanha, Itália e também ali próximo da Espanha, e nós vamos daqui levando mensagens do coração de Deus. E se você puder passar lá atrás, tem os nomes, tem a foto deles lá, escreve uma cartinha para eles, escreve, eu quero chegar lá com esse envelope, entregar, animar o coração dos irmãos que são nossos irmãos, são laranjeirenses que estão lá plantando igreja em outras nações, representando a comunidade Zoe. Amém, irmãos? Você pode me ajudar com isso? Semana passada eu falei, gente, vamos escrever uma cartinha, mas daí acho que você estava com pressa, daí a maioria foi embora sem escrever. Mas hoje é o último dia que dá para fazer isso, então lá atrás, encontra lá os irmãos, escreve essa cartinha, vai ser muito importante chegar lá, levando o seu recado para o coração daquele povo, tá bom? Você que está nos visitando, olha, sinta-se mesmo em casa. Nós queremos que você seja muito abençoado, fique à vontade. Nós não estamos pedindo para ninguém mudar de igreja, isso é muito importante. O propósito da comunidade Zoe não é que você mude de igreja. O propósito da comunidade Zoe é que as pessoas que não conhecem a Cristo passem a conhecer a Cristo e cresçam nesse conhecimento. Essa é a nossa proposta. Então você pode nos visitar quantas vezes quiser e será
super bem-vindo aqui no nosso meio. É ou não é? Quem já é membro dessa casa aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Dá um glória a Deus aí junto comigo. Então, todos nós estamos felizes com a sua visita, tá bom? É muito bom ter você aqui no nosso meio. Bom, daqui a pouco nós vamos receber os bebês, as crianças, e vai ser um tempo tão precioso. Antes disso, quero repartir com os irmãos uma palavra que Deus tem falado comigo, tem falado conosco aqui como igreja. Na semana passada, nós começamos a falar a respeito de fé. E eu tenho certeza que isso tem provocado muito você, porque me provocou muito. E esse é um assunto que não se esgota, é um assunto que a gente trabalha, aprofunda, e cada vez a gente descobre que sabe menos e que precisa conhecer mais. Nós até pensamos em lançar uma série de mensagens, mas assim, como vou viajar, não queria deixar essa responsabilidade para outros. Então, hoje eu quero seguir falando daquilo que falamos na semana passada. E o tema dessa mensagem é pela fé. Mais uma vez, nós vamos falar sobre fé. Então, abra sua Bíblia comigo. Quero ler o livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 3. Nós vamos ler uma história que aparentemente não tem nada a ver com fé, mas você vai entender que tem tudo a ver com fé. Essa história aqui de segundo livro de Reis, capítulo 3. Abre lá, nós vamos ler depois capítulo 2 de Tiago também. Se você quiser já ir deixando aí aberto na sua Bíblia, segundo livro de Reis, capítulo 3, e depois nós leremos também Tiago no capítulo 2. Amém? Quem encontrou o segundo livro de Reis, diga célula. Faz tempo essa, né? Essa faz muito tempo. Eu até peguei você de surpresa, não foi? Vou falar de novo. Quem achou segunda de Reis, diga célula. Então, vamos ler. Hoje vocês estão mais tranquilos, né? O pessoal projeta aqui, fica mais fácil. Então, essa é uma história, irmãos, que está acontecendo no meio de um deserto. É importante que você entenda o contexto. Eu vou explicar melhor depois. Mas no meio do deserto faltou água. Eles estão no meio de um deserto e no meio de uma guerra. Falta água. Então, diz assim a palavra de Deus. Eles procuraram um profeta. E o profeta disse: agora, tragam-me alguém que saiba tocar harpa. O texto original fala: tragam-me alguém que seja um músico. Não só harpa, mas o texto até vai usar a palavra tangedor ou adorador. É uma palavra para alguém que adora, que toca músicas e faz isso para o Senhor. Enquanto o músico tocava, veja só que interessante, enquanto a música era entoada, o profeta percebeu, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. Olha que texto maravilhoso. E ele disse, então o profeta agora no meio da música, da adoração, ele começa a dizer: assim diz o Senhor, este vale seco se encherá de poços de água. Aí o verso 17 diz assim: pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento e nem chuva, mas o vale se encherá de água. Terão o suficiente para vocês, para os seus rebanhos e para os animais. Tem uma outra tradução que eu gosto mais, que diz assim: vocês não verão o vento e nem sentirão a chuva, ou nem sentirão a chuva, nem verão o vento, mas o que vai acontecer é que tudo o que Deus falou vai se cumprir, sem ver e sem sentir, mas vai acontecer. A orientação do profeta foi: cavem poços, mesmo sem vento, mesmo sem chuva. E aí, o verso 18 termina ele falando assim: e isto não passa. E como se isso não bastasse, o Senhor ainda entregará o exército de Moabe em suas mãos. O meu texto diz: isso que vocês verão dos poços serem cheios de água é só o começo. Olha que legal, isso é só o começo. Não, outra tradução fala: isso não será nada perto do que ele vai fazer depois. Isso aí vai ser só um aperitivo. Depois é que vem a coisa poderosa que Deus vai fazer mesmo. Amém, irmãos? Agora Tiago no capítulo 2. Tiago capítulo 2 é um outro texto muito interessante. Sabe que
O texto de Tiago é um texto que confronta muito a teologia de muitas pessoas, porque Tiago, ele fala bastante sobre a fé e as obras, e isso é muito sério. Tiago deixa claro que uma fé sem obras, ela é morta. Não adianta nada você dizer, tenho fé, mas se você não faz nada, a sua fé não tem utilidade alguma, é o que a Bíblia diz. Então, capítulo 2, verso 21, diz assim, ó: porventura não foi Abraão, o nosso pai, justificado pelas obras, quando ofereceu Isaque, o seu filho, sobre o altar? Então vejam que a fé operou com as suas obras, a fé operou juntamente com as suas obras, e que pelas suas obras a fé foi aperfeiçoada. Você percebe que Tiago está falando? Houve uma fé que foi operada por obras, e por causa das obras de fé, agora a fé tem aumentado e ela tem se desenvolvido, é o que Tiago está dizendo. Então, no verso 23, e a escritura se cumpriu, a qual disse, Abraão creu em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e ele foi chamado de amigo de Deus. Então vejam, como que pelas obras o homem é justificado, e não apenas pela fé. Olha o que ele está dizendo: a sua fé vai ter que operar algo prático, visível, um movimento de fé vai ter que ser visto através da sua vida. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos, por favor, ore comigo, peça que o Espírito Santo fale com você, que Ele ministre o seu coração nessa hora, por favor. Eu tenho certeza que você veio aqui para ter um encontro com Ele e não um encontro comigo. E nessa hora eu sei que Deus vai falar ao seu coração. Feche os seus olhos, por favor. Pai, nessa noite nós clamamos por uma direção do Teu Espírito Santo em nós. Reconhecemos que a Sua palavra, ela é poderosa. Essa é a palavra de Deus para nós. Essa é a Sua palavra para nós. Não estamos lendo qualquer livro, não estamos diante de qualquer espírito, não estamos diante de qualquer pessoa, mas estamos lendo a palavra do Deus Todo-Poderoso, diante do Espírito Santo, diante da presença do Todo-Poderoso. Por favor, Senhor, nós clamamos, ministre o nosso coração e nos ensina através da Sua palavra. Eu oro para que outras vozes se calem, para que apenas o som do Teu Espírito fale ao nosso coração, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, esse tema da fé é um tema que tem chamado muito a minha atenção, temos falado disso. Na semana passada falamos aqui, e assim, eu sei que você saiu daqui provocado, porque eu saí daqui muito provocado. A gente chegou em casa e foi para a mesa, minha sogra, meu sogro estavam lá, e a gente não parou de falar disso, tentando entender mais. O tema da fé é algo central na Bíblia. É muito importante, irmãos, a gente saber que a Bíblia trata de assuntos importantes. Quando você olha para a Bíblia, tudo na Bíblia foi escrito para o nosso ensino. Mas a Bíblia também fala que há assuntos, há temas que são fundamentos. Então há temas na Bíblia que eles dão a fundamentação, a base para que a nossa vida desenvolva. E a fé é um desses temas que é fundamento para toda a nossa vida cristã. É interessante, irmãos, porque a Bíblia, quando no Novo Testamento, ela trabalha com repetição. Toda vez que você encontra no grego uma repetição, pare e leia aquele texto com atenção, porque ali há uma ênfase do Senhor para as nossas vidas. Então, quando você encontra, por exemplo, um texto na Bíblia em que Jesus fala em verdade, por que ele repete? Porque Jesus não falou uma vez só, em verdade, não seria suficiente, mas quando alguém está no grego usando a repetição 2, 3 vezes, é porque essa é uma ênfase. Ele está dizendo, preste atenção no que eu vou dizer. Então a gente vai encontrar textos em que, por exemplo, a palavra ai, ela é repetida muitas vezes, ai de vós, ai de vós, ai de vós. O que ele está fazendo é, escuta o que eu estou dizendo, porque isso é muito sério, muda a sua história. Então você vai encontrar, por exemplo, em Hebreus no capítulo 11,
a palavra ou a frase pela fé, ela é repetida pelo menos 16 vezes. Por que é que o texto bíblico repete tanto pela fé, 16 no mínimo? Porque há uma ênfase que o Senhor quer dar no nosso coração. Então, o tema da fé, ele é tão importante na Bíblia, que só no Novo Testamento nós encontramos a palavra fé sendo repetida mais de 250 vezes. Acredito que há uma ênfase aqui sobre esse assunto. E a questão é, irmãos, que a fé é o fundamento da vida cristã. E a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, assim, nós podemos vir para um culto como esse sem muita coisa. Dá para vir para um culto como esse, assim, com muita coisa faltando. Mas se você vier sem fé e sem disposição para desenvolver essa fé, vai ser impossível agradar a Deus, porque a fé é esse fundamento. Algo interessante, irmãos, sobre fé, é que poucas coisas na Bíblia você vai encontrar definidas, com um conceito bem determinado. Mas fé, a Bíblia deixou claro o que é. A fé é a expectativa das coisas que não se veem. A fé, ela é a certeza de coisas que eu espero. Então não há dúvida sobre o que é fé. E uma coisa que eu falei na semana passada é que definir fé não é a parte difícil. O que é difícil é viver fé. Sabe, irmãos, fale para quem está do seu lado, viver fé que é complicado. Definir fé é fácil. Qualquer pessoa pode definir fé. Fé é certeza, fé é convicção. Ok, agora aplica isso na sua vida, eu quero ver. Então, mais fácil é definir fé do que viver fé. Nós falamos tudo isso que eu estou dizendo agora, eu falei isso na semana passada e essa ministração está disponível no YouTube. Algo interessante, irmãos, que nós afirmamos sobre os irmãos na semana passada é que Romanos capítulo 12, verso 3, ele informa a nós e ele afirma a todos nós que todas as pessoas, todos nós recebemos uma medida de fé. Então, a pergunta não é se temos fé. A pergunta a se fazer hoje aqui não é se você tem fé, não é se eu tenho fé. Olhe para quem está do seu lado e diga, você tem fé. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Você tem fé. Sabe qual é a pergunta? A pergunta é, será que estamos vivendo pela fé? É diferente. Há uma fé em nós. Paulo vai dizer, Deus deu uma medida de fé para mim e para você. A pergunta é, estamos vivendo pela fé? E a segunda pergunta é, a fé que estamos vivendo é uma fé que agrada a Deus? Isso é muito importante. Sabe, irmãos, mais uma vez hoje eu quero falar com os irmãos sobre a vida pela fé. Esse é o nosso desafio. Essa é a maneira que as pessoas deveriam olhar para nós e nos definir. Aqueles são cristãos de verdade, porque eles vivem pela fé. Tudo na vida deles é operado por fé. Sabe que há uma grande guerra sobre isso. Eu tenho repetido isso para muita gente, dizendo, olha, como Deus nos chamou para uma vida pela fé, e pela fé é a única maneira que podemos viver e que agrada a Deus, então Satanás e o nosso inimigo decidiu acabar com isso na nossa vida. E é por isso que os ataques que recebemos na nossa vida muitas vezes são para abalar a nossa fé, para questionar a nossa fé. Muitas vezes os ataques que recebemos de Satanás são para lançar incredulidades que venham impedir a ação de Deus por meio da fé que opera em nós. É por isso que Judas, quando ele escreve, capítulo 1, verso 3, ele escreve dizendo, gente, eu tinha tanta coisa para falar para vocês. Judas, ele começa ali o texto dizendo, eu poderia falar para vocês de muitos assuntos, muitos aspectos, mas ele disse, eu senti de falar com os irmãos algo muito sério, que o assunto é, nós devemos batalhar firmemente pela nossa fé. Olha que interessante. Por que é que a gente teria um livro na Bíblia escrito sobre a batalha da fé, se isso não fosse de fato um grande desafio? A verdade, irmãos, é que viver pela fé é o modo que Deus nos chamou para viver, mas a verdade também é que viver pela fé é super desafiador. Eu vou te dizer por quê. Por que que viver pela fé é tão desafiador? Bom, primeiro, porque seremos muito atacados pelo diabo. O inimigo vai o tempo todo gerar essa dúvida no seu coração. Será mesmo? Será mesmo?
Será que Deus vai fazer? Será que Ele opera? Será que Ele te ouve? Será mesmo? Será que você não está tão cheio de pecados a ponto de que agora Ele não possa te dar nada, que você não consiga mais nada? Quem nunca ouviu uma acusação dessa de Satanás? Quem nunca recebeu uma semente de incredulidade lá, dizendo: talvez Jesus nem exista, talvez essa seja uma história assim, daquelas que foi bem contada, talvez ele nem volte mais. Eu me lembro de um dia que um amigão meu, assim, um cara que me ajudou muito na fé, ele me parou e falou: sabe, Cezinha, eu já nem sei mais se Jesus vai voltar. Eu falei: cara, você foi o cara que Deus usou para me ensinar. Como assim? A semente da incredulidade estava lá. Então, há muitos desafios na vida pela fé. É desafiador porque seremos atacados. Judas fala: comece a batalhar por sua fé, porque vai ter ataque. Mas, nessa noite eu quero te falar algo sobre a batalha da fé. Por que é tão desafiador viver pela fé? Bom, há um teólogo que eu gosto muito, e ele diz o seguinte: a grande guerra da vida pela fé, ela se dá por uma razão muito simples. A razão é: nós somos seres sensoriais e passionais. O que isso significa? Todo ser humano, nós fomos feitos assim por Deus. E ouça isso: Deus nos fez assim, isso não é coisa do capeta, fique tranquilo. Nós fomos feitos por Deus seres sensoriais. O que é isso? Nós somos movidos por senso. Nós somos movidos por estímulos. Então, irmãos, você está aqui, olha só, enquanto você me ouve, então tem um sentido seu sendo aguçado, que é o da audição. E você está aqui, você está me olhando, e há uma luz, há um painel, há um telão, e você ao mesmo tempo está sentindo a cadeira, você sente a roupa em você, você sente o vento. Então nós somos seres que recebemos muitos estímulos naturais. Então também é natural que a gente se mova por aquilo que vê, por aquilo que ouve, por aquilo que prova, por aquilo que sente, por aquilo que gosta. Nós somos seres sensoriais. Dizem que são 5 sentidos e que as mães têm o 6º sentido, mas isso não é provado. Mas é provável que elas tenham, né? O 6º sentido das mães. Mas Deus nos fez seres sensoriais. Então eu estou o tempo todo me movendo. Eu vi e eu reajo. Eu ouvi e eu correspondo. Eu senti e agora eu reajo a isso. Bom, Deus nos fez assim. Mas esse autor, esse teólogo, ele também diz assim: mais do que seres sensoriais, nós também somos seres passionais. E aí complica muito também, porque além do que eu ouço, além do que eu vejo, eu também me movo pelas minhas paixões. Então eu sou movido por estímulos externos e eu também sou movido por estímulos internos. E eu estou me movendo pelo que eu sinto, eu estou me movendo pelas minhas paixões, eu estou me movendo pelos meus gostos. E isso, irmãos, é muito conflitante com a fé. E aqui nós temos um problema. O grande desafio da vida pela fé é que nós somos feitos de um modo que vai de encontro e que conflita diretamente com o estilo de vida pela fé. Um dos maiores testemunhos que eu já ouvi de Suelen, e eu já contei isso aqui muitas vezes, eu quero insistir, porque foi para mim uma das maneiras que Deus mais usou Suelen na minha vida. Um dia Suelen sentou comigo chorando, e ela falou: eu fui diagnosticada com depressão, e eu não estou bem. E ela falou: eu não tenho vontade de ir para a igreja, eu não tenho vontade de encontrar os irmãos, eu não sinto desejo de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de fazer nada. Eu estou ouvindo aquilo, eu estou assustado, eu estou tentando entender. E Suelen falou: eu não tenho vontade, eu não tenho força, eu não tenho alegria para ir para o culto, eu não tenho alegria de ler a Bíblia. Mas ela disse: mas eu me movo por fé e não pelo que eu sinto. Então eu não vou ler a Bíblia porque eu tenho vontade de ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia porque pela fé eu não me movo pelo que eu sinto, eu me movo pelo que eu creio.
Então eu não vou num culto ou deixo de vir porque eu não estou com vontade. Não, eu venho porque a Bíblia diz que é necessário que estejamos em comunhão com os irmãos. E eu não me movo pelo que eu sinto. Esse é o grande desafio da vida pela fé. Porque você vai ser tentado a se mover pelo que você vê. Mas ouça, o texto bíblico diz que a grande luta da fé é exatamente o conflito com os estímulos externos e internos. Sabe, irmãos, eu vou dizer isso de novo. Deus te fez assim, porque parece que agora é pecado, né? Porque eu recebo estímulos, é pecado? Não, não é. Viver por paixão é pecado? Não, Deus te fez um ser assim. Qual é o problema? Nós vamos ter que o tempo todo colocar esses estímulos, essas paixões em confronto e colocá-las assim paralelas à palavra e à direção de Deus, e ficar sempre com a direção de Deus e não com aquilo que eu estou vendo ou sentindo. Então, por mais que Deus tenha nos feito dessa forma, sucumbir a isso ou permitir que isso domine a minha vida pode ser o caminho para uma vida longe de um estilo de fé. Quem está entendendo, diga amém. Então o texto bíblico, irmãos, ele fala assim sobre fé. A fé é a certeza das coisas que eu não vejo. A fé é a convicção de coisas que eu espero, mas eu não vejo. Olha só como há conflito aqui com a nossa maneira de ser. Porque fé tem a ver com coisas que eu não vi, mas eu sei que vão acontecer. Porque fé tem a ver com coisas que eu estou esperando, porque Deus falou, mas não há sinal algum, mas eu sei que vai acontecer na minha vida. É completamente desafiador para um ser humano. Então a Bíblia vai dizer assim, Romanos capítulo 4, que o estilo de vida pela fé é o estilo de vida que traz a existência, ouça esse texto, traz à existência coisas que não são como se já fossem. É muita loucura, irmãos, é muita loucura, mas é Bíblia e é o estilo de vida pela fé. O que é fé? É trazer à existência coisas que não são como se já fossem. Irmãos, quantos acreditam que tem uma caneca aqui na minha mão? Levanta a mão e digam glória a Deus. Tem uma caneca aqui? Nossa, mas é mole. Acreditar que tem uma caneca é mole. Quantos sabem que tem um anjo aqui do meu lado? A dona Marinês sabe. Mas sabe, irmãos, é muito mais fácil me mover por aquilo que eu vejo do que por aquilo que eu creio, mas não vejo. Mas é o desafio da fé. Então o texto bíblico vai dizer assim, olha o que Paulo fala, 2 de Coríntios capítulo 5, verso 7. Porque nós não nos movemos por aquilo que vemos, nos movemos por aquilo que cremos. Ah, irmão, isso é muito complicado. Sabe qual é o grande problema da fé? Vou dizer a você, o problema da fé é você mesmo. O problema é que você é gente. O problema é que você é um ser humano. Esse é o desafio. Porque como ser humano, eu quero me mover por aquilo que eu vejo. Eu queria que tudo estivesse na minha vista, ao meu alcance, ao meu toque, à minha audição. E Deus está dizendo, esse é o desafio. Porque nada vai estar à sua vista, nada vai estar à sua audição, ao seu toque. E ainda assim você precisa crer que eu estou fazendo na sua vida. É outra dimensão. Sabe, irmãos, um dia eu entrei numa loja aqui na cidade, num comércio aí de um irmão. E quando eu entrei no comércio, eu já contei essa história aqui, o pessoal estava de costas para mim, e quando eu cheguei, tinha uma mulher bem faladeira e bem expansiva assim, e ela falou assim, porque esses crentes são tudo uns alienados. Falou, vê assim, e eu entrei e eu já queria ir embora. Eu falei, eu não vou ficar nesse rolo. Só que quando eu entrei, o irmão me viu e falou, e aquele ali é o nosso pastor. Eu falei, ai meu Deus, estou no rolo agora. E aí a pessoa ficou sem graça, ela falou assim, não, mas eu conheço vocês, e sei que você não é desses pastorzinhos. Quando fala pastorzinho já é um negócio pejorativo, não é? Eu sei que você não é desses pastorzinhos alienados aí não. Ou é? Falou assim para mim. Aí eu falei, aí depende. E ela falou, como assim depende? Eu falei, aí depende. Ela falou, por que depende? Eu falei, você já assistiu Matrix? E ela falou, o que tem a ver o Matrix com essa conversa? Eu falei, vou te explicar. É porque, se ser alienado é viver pela fé, então eu vou te explicar. No Matrix, quem aqui assistiu Matrix sabe o que eu estou falando?
No Matrix existe uma dimensão paralela que ninguém está vendo, e nessa dimensão paralela as coisas acontecem de fato. E na dimensão que está todo mundo chamando de real, é só um reflexo do que já aconteceu na dimensão em que ninguém não tinha visto. Então, se viver pela fé é ser um alienado, a senhora está falando com um alienado. Porque sabe, irmãos, o que a gente está vendo aqui nada mais é que a consequência do que já aconteceu no mundo espiritual. Sabe, de vez em quando, você nem está sabendo, mas a gente está indo para ruas, é muito acidente no mesmo lugar, é muito homicídio no mesmo bairro. A gente ouve falar de uma coisa estranha naquela região e nós vamos lá orar, vamos lá ungir aquele lugar, porque eu sei que o que está acontecendo ali nada mais é de que o reflexo de algo que no mundo espiritual já houve. Então o que a gente faz? Nos movemos por fé, e pela fé nós vamos lá no mundo espiritual nos posicionar, e o mundo real só é a consequência do que já houve no mundo espiritual. Isso é fé, e isso é complicado. Por isso é mais fácil eu vir aqui falar de fé do que aplicar fé na minha vida. É por isso que é mais fácil você vir aqui hoje e pedir a Deus que Ele faça algo na sua vida e sair daqui com aquilo visivelmente alcançado. E aí, irmãos, para isso não precisa de muita fé. Para isso só precisa de uma crença forte, que um culto religioso vai te dar o que você precisa. Fé é me mover por aquilo que eu creio, mesmo que eu não esteja vendo. Fé é me mover por aquilo que eu creio, mesmo que eu não esteja sentindo. Eu quero confessar aos irmãos, subi nesse altar muitas vezes para pregar sem querer estar aqui. Muitas vezes vim para cultos aqui, fui orar com os irmãos quando eu queria que alguém orasse comigo. Muitas vezes fui orar com gente enferma quando o meu filho estava enfermo em casa. Mas eu não me movo pelo que eu sinto, eu me movo pelo que eu creio. Eu fui feito por Deus um ser passional, fui feito por Deus um ser sensorial, mas isso não define o meu estilo de vida profético e espiritual. Eu quero andar por fé, ainda que isso vire um conflito na minha cabeça, ainda que de vez em quando há uma guerra, eu vou continuar batalhando, porque esse é o único modo que a Bíblia diz que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, irmãos, o texto bíblico aqui é um texto interessante. O texto que nós lemos é Eliseu, que é um grande profeta do Antigo Testamento. Mas sabe o que aconteceu? Eu vou te dar um contexto rapidinho. E o contexto é: há um rei chamado Jorão. Jorão é rei em Israel e ele é filho de Acabe. Lembram de Acabe? Acabe foi um grande endemoniado rei que houve em Israel. Então assim, é um rei muito mau que gerou um filho muito mau também, que é Jorão. E agora Jorão, ele recebe um ataque. Os moabitas vêm até Jorão dizendo: nós vamos acabar com a sua raça. Então Jorão se junta com outros dois reis. Ele chama o outro rei Josafá, que é o rei de Judá, e também convida o rei de Edom e fala: vamos posicionar nós três contra os moabitas. E todo mundo concorda. Então esse é o contexto. O contexto é Jorão, Josafá e o rei de Edom indo contra os moabitas para uma guerra. E aí eles perguntam: onde nós iremos para essa batalha? Por qual caminho? E então Jorão fala: iremos pelo deserto. E aí, irmãos, aqui nós começamos uma conversa sobre fé. Por quê? Quando eles estão caminhando pelo deserto, tropas ali organizadas, animais organizados, todos para uma guerra. No meio da guerra, a guerra acontece no deserto, e no deserto não tem água. E aconteceu que agora, no meio do deserto, eles sentem que precisam de água. E eles começam a dizer: gente, como é que nós vamos para uma batalha sem água? E agora eles vão se lembrar que eles precisam de fé. É muito interessante, porque até aqui eles decidiram: vamos lutar. Pega as armas, chama um amigo, chama o outro e tal, e vamos para o deserto. E só agora, no deserto, quando falta água, é que eles falam: ih, rapaz, nós precisamos achar alguém de Deus agora para ajudar a gente. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, se nós não tivermos a facilidade de ter uma vida por fé, Deus vai nos levar a desertos sem água, até que você se lembre que você tem um Deus e que você precisa se mover por fé.
Porque a verdade é que quem está orando e jejuando não é quem está com as contas pagas. A verdade é que quando falta dinheiro é que a gente vai lembrar de orar e pedir para Jesus misericórdia. Quem é que está orando? É quem está saudável? Não, é quem está doente. Aí o cara está enfermo, numa situação assim irreversível. Pensa num cara que ora e que vai provocar a sua fé. De vez em quando Deus vai nos levar a desertos para que a gente se lembre, a vida é pela fé. E você depende de mim. Esses caras até agora nem lembravam de Deus, mas de repente passaram a se lembrar. Quando o casamento dá problema, quando a família se quebra, quando alguma coisa foge ao controle, ouça o que eu estou dizendo, dá para viver por fé todos os dias. A gente não precisa chegar nesse ponto. Então, a não ser que a gente viva todos os dias pela fé, Deus vai precisar constantemente nos levar a desertos para nos mostrar que a gente precisava de fé o tempo inteiro. E agora eles estão lá, e aí eles falam assim, gente, e agora? O que nós vamos fazer? E um fala, eu sei, nós precisamos de um homem de Deus. É mesmo? E quem é o homem de Deus aqui da região que a gente pode procurar? Ele fala, tem um cara aqui de Deus chamado Eliseu. Eu acho isso maravilhoso. Porque agora, irmãos, eles estão indo atrás de alguém de fé. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando na sua família as coisas dão errado e eles vão procurar alguém de fé, eles lembram de você? Quando lá na sua escola tem alguma coisa fugindo ao controle, eles precisam de alguém de fé, é de você que eles se lembram? Quando lá no seu bairro acontece alguma coisa estranha, eles precisam de alguém de fé, eles vão se lembrar de você? Sabe, irmão, se existe uma marca que nós cristãos deveríamos ter, ali está uma pessoa de fé. Quando eles passam e perguntam, alguém conhece alguém de muita fé que possa orar para que a água aconteça, a água venha no deserto? Eles falam, todos nós sabemos que há um cara chamado Eliseu, esse cara é um cara de fé. Eu amo isso, irmãos, porque eu tenho pensado muito, eu não estou pensando, não é sobre reputação, porque eu nem acho que a reputação seja tão importante. Eu acho que Deus está muito mais preocupado com o nosso caráter. Mas sabe, é a maneira como as pessoas veem Deus em nós. Isso é importante. Não é sobre a maneira que as pessoas me veem, mas é sobre a maneira que as pessoas enxergam Jesus na minha vida. Isso é importante. Quem aqui tem apelido? Levanta a mão, deixa eu ver. Apelido. Tem apelido? Deixa eu ver. Tem. Tilapinha tem apelido? Tilápia é seu nome ou não? Tilápia. Quem tem? Deixa eu ver, tem mais algum aí? Cadê? O Batô não tem apelido, né, Batô? Temos apelidos, né? A Nega. Como é que é o seu nome, Nega? A gente nem lembra mais o nome. Hoje cedo levantou a mão Faísca. Como é que o Faísca chama? Ninguém sabe. Mas olha, eu acredito que ninguém aqui, né, seu Besouro? Como é, seu nome é Besouro ou não? Mas ninguém aqui tem um apelido melhor que esse. Está na Bíblia, inclusive, o apelido dessa pessoa. O nome dessa pessoa era Zé, José. A Bíblia diz que ele aparece na história, o nome dele é Zé. E está lá o Zé. Mas esse cara, ele é tão interessante, ele é tão legal, ele é tão generoso, que sabe como é que eles apelidam ele? Apelidam ele de Barnabé. Sabe que Barnabé não é o nome dele. A Bíblia diz que houve um tal de José, natural de Chipre, que vendeu um terreno, doou aos apóstolos, e ele se posiciona, ele ajuda Paulo, ele ajuda João Marcos, ele serve todo mundo fala que ele é cheio do poder do Espírito Santo. Então de repente eles falam, não vai mais chamar Zé, vai chamar Barnabé, porque Barnabé significa filho do Espírito Santo. Bar na Bíblia é filho, então Barnabé, Bartimeu, Barrabás, é tudo filho, Bar é filho, e Nabé ou Nabi é a profecia ou a consolação. Você já pensou, irmãos, que o apelido daquele cara é o filho do Espírito Santo chegou? Quando ele chega, todo mundo fala, ei, o Espírito Santo chegou, ele está aqui, ele tem uma palavra para a gente, ele vai orar com a gente, ele vai liberar consolo e conforto. Quando você chega no seu trabalho, o que eles falam? Chegou a praga, ninguém aguenta essa homem ruim. Lá vem esse funcionário sempre atrasado, sempre com problema. Lá vem esse professor, lá vem esse aluno, está com o demônio no corpo, só pode. Não é possível, irmãos. Isso não é bíblico. Sabe, a gente deveria ser conhecido por filhos do Espírito Santo. É interessante, é bíblico. Sabe,
Aconteceu esses dias, achei engraçado, porque eu estava no dentista e uma pessoa deu uma batida lá no nosso carro e disparou o alarme, mas eu estava no dentista, eu só desliguei, eu achei que era o alarme. E aí uma irmã aqui da nossa igreja correu lá: pastor, bateram no seu carro? E eu fui lá fora ver, tinha uma mulher super preocupada, o carro ainda estava meio enroscado no nosso lá, e ela estava super preocupada, e tinha uma outra irmã da igreja junto com ela, e a outra irmã falava assim com ela: pode ficar tranquila, olha, o melhor carro que tinha para você bater é o carro do pastor, fique tranquila. E eu assim, você veio para me ajudar? E ela falava: ele nem vai te cobrar nada. E eu pensando: não estou sabendo disso não. Mas aquela irmã, ela tinha certeza que quando eu chegasse eu teria uma palavra diferente para ela. Quem é você? Como as pessoas olham para você? Será que elas estão vendo Jesus? Será que quando você chega na casa chegou o inferno? Ou chegou o Espírito Santo? Será que quando você chega no trabalho, chega nos lugares, as pessoas veem e falam: ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus, vai ter uma palavra para a gente? Todo mundo está falando isso de Eliseu. Eliseu se aproxima e está lá Eliseu, e aí eles dizem assim: Eliseu, nós precisamos de água. E Eliseu fala: é verdade, nós precisamos de um mover aqui profético. Então, antes de mais nada, chamem o tangedor. Eu acho isso muito legal, porque Eliseu fala: eu não vou profetizar nesse ambiente aqui. Olha o ambiente de incredulidade que existe aqui. Um monte de soldado bravo com sede, um rei endemoniado aqui do meu lado, vocês tudo preocupados com o que tem que beber, a guerra ali na frente. Eu não vou me mover nesse ambiente. E aí ele fala: chama os músicos, sabe, o que ele está nos ensinando é que a gente precisa criar um ambiente de fé. Sabe, irmãos, a Bíblia nos garante que o que a gente ouve define a maneira que a gente se torna. Então a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir. Paulo vai dizer isso. Sabe como é que você cresce em fé? Dependendo do que você está ouvindo. Sabe como você cresce em incredulidade? Dependendo como você está ouvindo. Sabe como você cresce nas suas declarações? Dependendo do que você está ouvindo, porque a boca vai falar do que o coração está cheio, e você enche o seu coração a partir daquilo que escuta. Então é bíblico. Então a minha pergunta é: o que você anda ouvindo? Sabe, lá em casa nós somos movidos à adoração. Não há um cômodo que você vai entrar que não vai ter música. Nós queremos, liga aí, põe uma música aí, pelo amor de Deus. Vamos lá, eu quero que um ambiente de fé seja gerado. Você me desculpa, mas você fica ouvindo essas músicas aí, que o tempo todo fala de desgraça. O tempo todo a sua música é a música do cara que perdeu a mulher, que foi traído. Pelo amor de Deus, olha o que você está gerando na sua vida. Estou falando que você não pode ouvir nenhum tipo de música. Eu estou dizendo: gere um ambiente de fé na sua casa, gere um ambiente de fé no seu trabalho. Nós estamos assim, direto eu estou procurando o Adrian, dizendo: Adrian, grava um pendrive para mim. Agora o Davi ganhou um fonezinho, aí, Adrian, faz favor, grava ali sei lá como é que chama aquele negócio, põe lá para nós, para pôr no fonezinho dele, vai ficar ouvindo adoração, entra no carro, vai ouvir adoração. Irmãos, se a gente não puder gerar um ambiente de fé, escuta, a sua fé não vai se mover no ambiente de incredulidade. Então às vezes eu não experimento nada porque não há tangedor na minha vida. Toda hora eu ouço alguém falando: vai morrer, vai acabar, o Brasil está numa desgraça, a economia está ruim. Você está ouvindo isso o tempo todo? Isso é um tipo de adoração, só não é para Deus. Então ele fala: vocês querem que eu me mova em fé? Não é assim do nada, não. Não é um negócio tipo, pum, uma mágica, falei e aconteceu. Não, vamos criar um ambiente. Eu imagino o cara chegando tocando violãozinho, a Bíblia fala harpa, e aí está todo mundo com pressa. Vai Eliseu, vai. Ele fala: não é no seu tempo não. E está lá ele chorando, imagina ele lá, Eliseu: Senhor, o Senhor é bom demais. E os homens com sede, uns dando risada, falando: que viagem é essa? O cara vai ficar adorando, nós chamamos ele aqui para ele resolver o nosso problema. Mas você não pode criar algo no ambiente natural que não foi gerado antes no ambiente sobrenatural. A gente só traz à existência aquilo que já é no mundo espiritual. Então eu estou ali adorando: Senhor, essa cura já existe, esse movimento já existe no céu. Eu te adoro, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o meu Pai. Sabe qual é a questão da adoração? A adoração posiciona a gente.
Então a adoração coloca Deus no lugar dele. O Senhor é o maravilhoso, o Senhor é o poderoso, o Senhor tem todas as respostas. Eu não sou nada, eu estou aqui, assim, precisando tanto do teu favor. E nesse posicionamento a fé começa a operar. É nesse ambiente. Deus não é nosso funcionário. Agora eu preciso de um milagre. Como assim, irmão? Espera aí, você nem me conhece. Isso não é ambiente de operação de fé. Mas sabe, quando eles vão falar de Eliseu, tem uma coisa interessante que está no verso 11, que eles falam assim: esse cara é um homem de fé e ele pode nos ajudar. No verso 11 diz: porque ele era a pessoa que derramava água nas mãos de Elias. Olha só, quem é Eliseu? Um homem de fé. Mas por que é que ele pode se mover por fé? Primeiro, ele sabe que há necessidade de gerar um ambiente de fé. Então diga para quem está do seu lado: gere um ambiente de fé na sua casa. Você quer ter respostas de fé na sua casa? Gere um ambiente de fé. Mas há uma outra coisa interessante que eles falam de Eliseu. Eliseu é o cara que derramou água nas mãos de Elias. Olha o que eles estão falando. Sabe para quem que a gente pode pedir ajuda para ter água? Quem ajudou outros em outros momentos e derramou água na mão daquelas pessoas? É a pessoa que aprendeu a servir. Você quer, irmãos, experimentar um lugar de fé na sua vida? Aprenda o poder de servir. Por que eles sabem que Eliseu é um cara que tem respostas para eles? Porque Eliseu é o cara que servia Elias quando ele precisava. Aí Eliseu chega, está todo mundo esperando a palavra que ele vai dar. Ele está no meio da adoração. Fala, Eliseu, fala o que você quer falar para nós. E ele fala assim: bom, a questão é, vocês vão descer, é um vale no deserto, eu já estive nesse lugar. Irmão, primeiro que deserto não tem água, vale no deserto menos ainda. E agora ele diz: vocês vão cavar poços. Você já tentou cavar poço num ambiente de deserto, irmãos? Você vai cavando, a areia vai tomando conta. Então a orientação é: vocês vão cavar poços. Porque há uma parte que Deus vai fazer, mas há uma parte que Deus não vai fazer. Há sempre um movimento de fé que eu tenho que tomar, que ter, antes de nada ter acontecido. Então o Senhor está dizendo: sabe qual que é o nosso problema? Nosso problema é que a gente fala assim para Deus: abre o mar que eu ando. E Deus fala: anda que eu abro. E a gente fala: não, faz o seguinte, abre o Jordão que a gente entra. E Deus fala: não, molha o pé que eu abro o Jordão. E a gente fica nesse conflito tentando ganhar de Deus e nunca vamos ganhar dele. O Senhor dá um sinal e eu ando. E ele fala: não, você anda que eu dou o sinal. Esse é o conflito. E aí Eliseu fala: cavem poços. Mas cavar poço para quê? E pior, ele diz assim, que é a pior parte na minha opinião: vocês não vão ver, vocês não vão sentir, a noite inteira vai passar, mas de manhã vai ter água naquele lugar. E aí é o grande problema, porque, bom, se você sair lá fora agora, você consegue dizer que vai chover ainda um pouco hoje à noite, sim ou não? Se for lá fora, poxa, tá tudo nublado, tá vento, tá estranho o tempo, a gente olha e fala: vai chover. Mas o que ele está dizendo é: eu quero que vocês se movimentem com fé, crendo, mesmo sem ver. Vocês não vão ver nada, não haverá um vento, vocês não vão sentir vento, vocês não vão ver chuva, mas se prepara, porque de manhã Deus vai fazer algo poderoso. Agora então, Eliseu está mais uma vez insistindo com o que eu falei com os irmãos. A fé é um movimento que não passa pelos meus sentimentos. A fé é um movimento que não vai passar pelos meus estímulos, pelos meus sensores. A fé é um movimento que passa apenas pela palavra de Deus e a confiança que eu tenho nessa palavra. A Bíblia diz que de manhã ele se levanta e os poços estão cheios. Eles passaram a noite cavando, sem sentir nada. Cedo a Bíblia fala: os poços estão cheios. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Então, aí é o problema nosso. A gente dá glória a Deus na hora errada. Por quê? Aí o poço está cheio. Aí você fala assim: bom, glória a Deus. Aí você vem num culto como esse e você fala: eu vim pedindo para ser curado do meu braço que dói. Curou, glória a Deus. Sabe o que o profeta fala? Não, calma aí. Isso não é nada perto do que Deus quer fazer.
Mas é que às vezes você é muito apressado. Às vezes você vem aqui e fala: Senhor, resolve o meu problema no meu casamento. Aí Ele ajusta, Ele é bom, Ele faz. Aí você vai embora e nunca mais aparece. Sabe, aquela mulher tinha um fluxo de sangue há 12 anos, vocês se lembram? Ela foi curada. E aí ela sai dali, pronto, fui curada. E Jesus fala: quem que me tocou? Por que Jesus faz aquilo? Porque Ele está dizendo: viu, isso era só a isca, você não entendeu? O que você veio procurar aqui hoje era a isca para o que eu quero fazer na sua vida de fato pela fé. Então você achou mesmo que o meu trabalho era encher poço de água? Ou você achou mesmo que o meu propósito era curar um fluxo de sangue? Isso aí eu faço a qualquer momento. Você achou mesmo, irmãos, que você veio hoje aqui porque Deus queria te dar uma bênção? Não, isso não é nada. Ele está falando, o profeta está dizendo: vocês estão achando que eu me movi, cantei e adorei, o tangedor tocou até ficar rouco para dar água para vocês? Não, a água é só o começo, vocês vão ver o que Ele vai fazer. Não, é água, mas é também romper com o inimigo. Vai morrer o exército inimigo, seus inimigos vão cair. Era só o começo. Só que a gente experimenta uma gota de um mover de fé e já para, achando que aquilo é suficiente. A mulher do fluxo de sangue recebeu cura. Jesus falou: volta aqui, minha filha, a tua fé te salvou. Você veio pegar um remédio, eu estou te dando salvação, eu estou te dando eternidade. É esse o meu propósito. Meu propósito não era resolver o seu problema. Sabe, irmãos, que às vezes Deus vai até causar problema para que o propósito seja alcançado na minha e na sua vida. Ele até vai nos levar a deserto para que o propósito seja alcançado na nossa vida. Mas nesse caso, Ele está dizendo: foi só um sinal. Por favor, não se satisfaça no sinal. O meu sogro conta uma história que ele foi num casamento e quando começou a festa, serviram o pão com carne moída. E ele, com fome, comeu. Lá no norte a gente chama pão com carne moída de carcundinho, que você come meio assim para não derramar, né? E ele comeu um, comeu dois. Eu não sei bem, mas acho que foi uns 4, 5 pão que ele comeu. E E aí o pessoal vinha passando com a bacia de pão e ele ia pegando pão. Comeu 5 pão com carne moída. E quando ele está com a barrigona assim já estufada, o pessoal fala: bom, agora nós vamos trocar aqui os pratos e vai servir a costela. E ele já não tinha mais fome para costela. Ele já estava satisfeito. A minha sogra tira sarro dele, porque ele se encheu no aperitivo, ele se encheu na entrada. Sabe, irmãos, o que a gente está fazendo com Jesus? A gente está assim: mais um fluxo de sangue, mais uma perna doendo, mais um problema financeiro. E parece que tudo que a gente faz é chegar no prato inicial, no prato de entrada. Aí eu venho, pego, ele fala: viu, mas nem era nada, eu ia te dar outra coisa, eu tinha algo muito maior para você. Você achou mesmo que você veio para a igreja para Deus resolver o seu problema de casamento? Não, esse era só o começo. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai usar você agora como instrumento dele para ajudar outras pessoas a resolver os problemas de casamento. Esse é o propósito. Você vai se transformar em algo para a glória dele. Você achou mesmo que era porque você era um drogado e você veio aqui e Jesus assim ajustou sua vida? Você não é mais um dependente químico? Não, agora você vai ser instrumento de Deus para ajudar outras pessoas também a passar por isso. Ontem eu orava com um rapaz e eu falei com ele: Deus vai te levar nos lugares mais complicados, os lugares onde você foi encontrado. E ele falou comigo: eu era muito drogado, eu fumava pedra. Eu dizia: então se prepara, porque você achou que Deus estava resolvendo seu problema, que você ia sair da pedra. Não é só isso, esse era o começo. O poço era só o começo, o poço era a isca para você crer ainda mais. Mas agora Ele vai te levantar como um grande pregador em meio aos drogados. O propósito é maior e a fé me leva a crer nessas coisas. Você está entendendo isso? Sabe, irmãos, eu termino essa mensagem te dizendo: nosso problema maior é que a gente aprendeu a ser teórico. Nosso problema maior como cristãos é que hoje a maioria dos teóricos está ganhando dinheiro na internet. Então a pessoa, ela não precisa mais mostrar resultado, ela só vai lá e mostra uma grande teoria. E aí você está ouvindo e comprando curso de gente que quer te ensinar a viver coisas que ele nunca viveu, a te orientar em áreas que ela mesma nunca conseguiu romper.
E a gente está comprando os cursos, a gente está ali aprendendo, porque a teoria hoje vende. Mas a Bíblia é sobre prática. Então Tiago vai falar para nós: gente, deixa eu falar com vocês uma coisa. Esse negócio de vir no culto e dizer que é crente, esse negócio de receber Bíblia e andar por aí, viu? Isso aí não quer dizer nada, não. Ele está dizendo: a fé que não tem obras, ela não vale nada. A fé que não tem uma aplicação prática, ela é morta. E quando ele vai falar de Abraão, ele fala: viu, vocês precisam olhar para Abraão. Esse cara recebe uma profecia com 75 anos, sai da casa dele, se movimenta. Só aos 100 anos ele vai ter um filho. A Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Você já entendeu esse texto? O que é crer contra a esperança? É assim: eu não consigo ver nada em mim que projete expectativa de um filho. Eu tenho já um cara de 99 anos. Como é que vai gerar um filho numa mulher de 90 anos? Ele está dizendo, a Bíblia diz que ele creu contra a esperança, ele creu contra o senso, ele creu contra o que ele sentia, mas ele creu. E a Bíblia diz, por isso ele foi chamado de pai da fé. É um cara que se moveu pela fé. Escuta isso, irmãos, nós precisamos hoje nos levantar e sair daqui movidos por fé, e nos mover pela fé. E é essa fé que opera, que é a fé de verdade, é a fé que agrada a Deus, é a fé que opera através de mim, não é a fé que fala apenas na minha boca. É uma fé prática, é uma fé que se aplica, é uma fé que pode ser vista através dos seus atos e da sua vida. Amém, irmãos? Eu quero te convidar a sair do ambiente teórico e entrar num ambiente prático sobre fé, porque a fé que não se manifesta com obras, ela é uma fé morta. Amém? Pela fé, você pode ficar de pé, por favor? Quero orar com os irmãos.